Bom, pessoal, como base do meu canal, como base do meu operacional dos meus conceitos, eu tenho essa playlist pública aqui no meu canal que se chama O Fundamento. E essa playlist aqui, ela ordena os principais vídeos que servem de base para a compreensão de modelos mais avançados de Price Action. Então aqui é onde eu coloco tudo aquilo que é o básico do ICT, do SMC, aonde eu coloco as coisas que são fundamentais para você poder operar, compreender um modelo de mercado mais avançado. Porém, essa playlist ela já está desatualizada. Já fazem 4 meses que eu comecei ela. Então agora a gente vai estar refazendo essa playlist do fundamento com conceitos aqui agora já alinhados diretamente com o modelo fractal, que é o meu modelo operacional. Então a gente vai estar revisando isso aqui tudo, uma série de vídeos, no qual eu vou estar atualizando isso e trazendo pela ótica do modelo fractal. Seguinte, caso você não tenha assistido essa playlist, tudo bem, não precisa assistir essa playlist. Assiste essa aqui, como sendo o Fundamento 2.0, e depois você vai para o modelo fractal. E depois você pode até voltar em algum desses outros vídeos aqui para compreender melhor algo acerca dos conceitos, ok? Caso você já tenha assistido toda essa playlist aqui, por favor, assista novamente toda essa playlist que eu vou estar refazendo aqui agora, como algo mais alinhado diretamente com o modelo fractal, ok? Então, se você já assistiu essa playlist, já assistiu o modelo fractal, assista essa nova playlist agora, o Fundamento 2.0, para poder pegar realmente como vai ser os fundamentos agora totalmente alinhados com o modelo fractal. Isso foi uma coisa que eu prometi, e é claro que essa playlist dos fundamentos aqui vai ser maior do que essa, porque eu vou abordar muitos mais temas. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. O nosso gráfico, o que a gente vai falar hoje é o básico, PG Arrays, aquela coisa padrão, né, que todo mundo começa estudando quando começa a operar ICT Concepts. E é o seguinte, os PG Arrays, pessoal, eles são como catalisadores de movimentos, ou então como alvos. Aqui a gente tem essas duas definições. Ou seja, o preço ele pode tocar em um PG Array e a partir dali gerar um novo movimento. Vou esse exemplo aqui, ele vem um PG Array e gera um novo movimento. Ou então como alvos, como por exemplo esse PG Array aqui de cima, tá vendo? Tem uma linha traçada aqui. Então, ele serve como alvo. Então, o preço ele sobe até esse ponto, né? Um alvo de mercado realmente. E depois usa como catalisador, depois como alvo, enfim. Então, ele pode ter essas duas formações, essas duas utilidades, ok? E os PG Arrays básicos aqui, os dois PG Arrays mais básicos que a gente tem, são os Fair Value Gaps e o Swing Low, Swing High, que são os Swing Points, né? Os dois juntos são os Swing Points. E, bom, eu não utilizo só dessa lógica aqui. Existem outros PG Arrays, ok? Volumes Imbalance, Order Blocks, Breaker Blocks, Mitigation Blocks, Continuation Blocks, Propulsion Blocks, Inverse Value Gaps, Breakaway Gaps. Mano, muitos e muitos e muitos PG Arrays. OTE, né? As partes dos ranges. Mas a gente vai começar pelo básico, né? E o básico é isso aqui. O básico é compreender como é que funciona a base do ciclo de movimentação do preço. Como é que funciona esse ciclo de movimentação do preço? A gente tem a Fair Value Gap, que é o nosso primeiro PG Array. E como é que a gente identifica uma Fair Value Gap? Bom, ela é um padrão de 3 candles, ok? Consecutivos da mesma cor, ó. Ou então, pode não ser da mesma cor, mas o que importa, tá, pessoal? É esse candle do meio aqui. Por como que ele importa? Tá vendo o pavio de mínima do candle anterior a ele e o pavio de máxima do candle posterior a ele? Então, tá vendo que eles não se tocam e fica um espaço aqui entre eles? E tem o corpo dessa vela aqui dentro desse espaço? Isso é uma Fair Value Gap. Essa é a nossa lacuna, tá bom? A nossa primeiro PG Array. E a questão desse PG Array aqui é que normalmente ele empurra o preço em uma direção. Então, quando o preço se desloca com força, com intensidade para uma direção, nesse caso aqui para baixo, né? Ele estava aqui em cima, ele foi jogado até aqui embaixo com força, com intensidade, ele às vezes gera essa Fair Value Gap aqui no meio. E o que acontece é que depois o preço ele tende a retornar. Ele deixa um ponto máximo aqui, né? Ele jogou o preço, em algum momento essa impulsão para, esse movimento forte para, e o preço começa a voltar. E quando ele volta, ele tende a voltar até essa Fair Value Gap
e depois dá continuidade aqui, novamente no movimento de baixa, impulsionando novamente. Então aqui a gente também aprende que o mercado ele se movimenta dentro de faixas de preço, né? Então a gente tem toda uma faixa de preço aqui que empurrou para baixo e depois ele volta até um determinado ponto dentro dessa faixa de preço aqui e continua a descer a partir dali. Forma um ponto aqui, um topo e continua a descer, certo? Então também é outra aprendizagem que a gente pode tirar a partir desse pedido array aqui. Então o preço ele vai estar normalmente se movimentando assim. Ele primeiro impulsiona, né, que a gente chama, ele faz uma pernada de impulsão, um movimento forte em uma direção, depois ele volta no movimento contrário, né? Esse aqui foi o movimento da venda, ele volta no movimento da compra. Chega em algum ponto dentro desse movimento da venda e dá continuidade. Bom, isso a gente vai falar no próximo vídeo, isso é acerca de ranges, beleza? Mas a gente comenta isso depois. Aqui já temos uma breve compreensão, nós vamos deixar para uma melhor explicação no futuro. E o fair value gap da compra é a mesma coisa, só que invertida, né? O pavio de máxima agora do candle anterior ao do meio, não toca com o pavio do candle de mínima do candle posterior, né? Fica todo esse espaço vazio aqui, ok? E como eu disse, não importa muito as cores dessas primeiras velas aqui. Normalmente, se for um movimento forte, né, impulsivo, é muitas das vezes da mesma cor, mas às vezes essa aqui pode ser preta, ou essa aqui pode ser preta, e não tem problema, perfeito? Então, mesma lógica, ele deixa uma máxima aqui, e aí ele volta aqui dentro desse ponto e tende a voltar a expandir a partir dessa fair value gap, ok? Claro, então a gente tem a mesma compreensão aqui de que o preço então ele trabalha dentro desses ranges, né, que a gente chama. Ele deixa um ponto máximo, depois ele retorna até um ponto interno, depois ele expande novamente. Perfeito? Show de bola. E agora os swing highs, swing lows, que são os swing points, né? Que são essas máximas que ele deixa muitas das vezes e essas mínimas que ele deixa muitas das vezes. E é um padrão também de 3 candles, onde a gente tem um pavio servindo como nossa máxima ou como nossa mínima, né? Definindo o nosso alvo, nosso ponto de virada do preço. Então, olha só, a gente tem um padrão de 3 candles, onde a gente tem um pavio mais alto do que o anterior, e depois um pavio mais baixo do que o anterior, e o preço se deslocando aqui, no movimento contrário. Então, a formação de um swing high, ele depende do preço estar subindo, então o preço estava subindo, forma esse padrão, e depois ele desce. Isso forma um swing high, beleza? E o pavio aqui do candle do meio, que a gente vai estar traçando como nosso topo. Nesse caso, um topo porque, né, é uma máxima. Ele parou o movimento de compra e iniciou o movimento de venda. Normalmente, ele vai se encontrar, por exemplo, uma swing low pode se formar aqui dentro da fair value gap, certo? Porque ele chega aqui, ele tende a subir, certo? Quando ele encosta aqui. Então, o preço ele faz, às vezes, esse padrão aqui, forma essa mínima e sobe. E um swing high pode acontecer aqui dentro da fair value gap de venda, né? O preço ele desce, quando ele chega aqui ele tende a descer novamente, então ele forma normalmente esse tipo de padrão aqui e dá continuidade de movimento de baixa, tá bom? Então isso é uma lógica também muito interessante. E claro, nos extremos dos movimentos. O que eu quero dizer com os extremos dos movimentos? Aqui embaixo, no final desse movimento, e lá em cima, no começo desse movimento. Todo movimento, ele tem uma origem, né? Então, esse movimento aqui, que deixou essa fair value gap pra gente, ele tem uma origem. O topo aqui atrás, por exemplo. Então, muitas das vezes, eu vou até puxar aqui para ficar mais claro ainda isso para vocês, pessoal. É que a gente pode ter um swing high aqui atrás, tá? Então, olha só, muitas vezes ele deixa o swing high aqui, depois ele expande para baixo, deixa a fair value gap. E aí, quando chega aqui embaixo, ele deixa a swing low, né? Não vai dar para desenhar aqui, mas ele deixa a swing low, esse padrão aqui de baixo. Aí volta a subir, aí quando chega aqui em cima, novamente na fair value gap, aí ele deixa um novo swing high aqui e dá a quantidade de movimento de baixa. Então, toda vez que o preço ele vira, né? Ele vira aqui da compra para venda, da venda para compra, depois da compra para venda novamente, ele deixa swing high ou swing low, tá? No caso, né, um fundo aqui, ele às vezes se forma nas mínimas aqui, então abaixo, né? O swing low sempre vai se formar abaixo. E
às vezes dentro das Fair Value Gaps também. Então a gente tem a mesma lógica que eu tinha traçado aqui, né? Então o preço vinha na venda, aí ele forma uma swing low aqui nesse ponto, sobe, forma uma swing high aqui em cima, volta, forma uma nova swing low aqui dentro para poder expandir, né? E usa essa swing high aqui anterior como alvo. Então, com base nesse pensamento, nessa lógica, a gente tem o nosso ciclo, ok? Que a gente chama de Internal Range Liquidity, IRL, e External Range Liquidity, ERL. E como você pode ver, um é IRL, o Fair Value Gap são as Internal Range Liquidities, e os Swing Lows e Swing Highs são as External Range Liquidities, beleza? Simples assim, e o preço aí tende a ficar andando nesse ciclo, né? Por isso o símbolo aqui de ciclo. Porque é exatamente isso que ele faz. Ele sobe, durante o movimento de subir dele, ele deixa uma Fair Value Gap. Aí ele vem, deixa o quê? Um Swing High. Depois ele desce. Aí quando ele atinge a IRL, né? Isso aqui é a nossa IRL, a nossa Fair Value Gap. É a nossa IRL, a nossa Internal Range Liquidity. Ele chega aqui, e aí ele vira, e aí ele vai buscar o quê? Essa IRL aqui em cima. Então ele faz esse ciclo, ó. Ele sobe, IRL. Desce de quê? ERL para IRL, tá? O ciclo vai ser sempre isso. Ó, ERL para IRL e IRL para ERL. Então, isso ele vai fazendo esse ciclo para se movimentar. Então, ele vem ó, de ERL para IRL e depois ele vem de IRL para ERL aqui em cima, nesse topo. E ele vai fazendo isso. Aí chega aqui, ele expande de novo e deixa uma nova IRL aqui. IRL aqui, tá? E aí ele sobe até formar o quê? Uma ERL. Formou uma ERL, aí ele faz o quê? O ciclo. Ele vai de uma ERL para uma IRL. E da IRL, ele vai de novo para ERL. Beleza? Então é isso que é o nosso ciclo, né? De ERL e IRL, e são os dois PD Arrays mais simples que a gente tem. E a gente vai usar isso aqui para definir uma das coisas mais importantes, que são a movimentação do preço. Se a gente quer trabalhar na compra, se a gente quer trabalhar na venda, isso é muito importante. Quando a gente quer trabalhar na compra e na venda, e claro, um dos conceitos mais relevantes é a parte do range, que a gente vai comentar no próximo vídeo. Os ranges de preço, onde a gente tem uma definição de onde a gente quer trabalhar comprado e onde que a gente quer trabalhar vendido. Isso faz toda a diferença, você saber em qual direção que você quer trabalhar. E depois a gente vai estar, cara, completando essa playlist aqui. O conteúdo vai ser muito top. Então, cara, deixa o like. Se você é novo, se inscreve, compartilha isso no grupo do WhatsApp, aí, no grupo do Telegram, no Instagram, no Facebook. Mano, compartilha, assiste essa playlist toda, mais de uma vez. Com certeza você não vai se arrepender. E é isso, pessoal. Então, vamos pra cima. Tamo junto, muito obrigado. 2025 é nosso ano. Valeu, falou, fui.